Essa questãozinha é maneira e eu vou resolver com fórmula e sem fórmula, para mostrar que dá para resolver se você esquecer a fórmula na hora. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos lá resolver essa questão número 23 de matemática que caiu no vestibular da UERJ 2023. Considere a seguinte equação: x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais reticências igual a 18. Sendo que x pertence a R. Sabendo que o primeiro membro dessa equação é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, então ele fala que essa parte aqui, antes do igual, é uma progressão geométrica infinita. Ou seja, primeiro é x, depois ele multiplica por 1/3, depois multiplica por 1/3, e vai multiplicando sempre por 1/3 infinitas vezes. E ele diz que a soma disso dá 18. E quer saber o valor de x. Então vamos lá. Para quem conhece a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, a fórmula é que a soma de infinitos termos é igual ao primeiro termo, A1, dividido por 1 menos Q, sendo que Q é a razão dessa progressão geométrica infinita. Então, com isso aqui, você já resolve o problema. Mas vamos supor que você não saiba essa fórmula. Vamos deduzir? Vamos deduzir. Só é importante frisar que ela só funciona se o Q, ou seja, se a razão for menor que 1. Porque se ela for igual a 1 ou maior que 1, esses termos aqui vão ser ou iguais ao primeiro ou cada vez maiores. Então, quando você somar isso aqui tudo, vai dar infinito, porque é uma coisa que está cada vez aumentando, somando tudo, vai dar infinito. Então, não teria como resolver. A soma de infinitos termos de uma progressão geométrica só dá para fazer quando a razão aqui, no caso Q, for menor que 1, ok? Então vamos lá, eu disse que dá para fazer, vamos fazer. Genericamente, o que é uma progressão geométrica? Eu tenho que S é igual a 1, o segundo termo seria Q vezes A1, o terceiro termo, Q ao quadrado vezes A1, assim sucessivamente. Então aqui vai ter um termo que é o A1 vezes Q elevado a n menos 2, ou seja, eu tenho n termos, tenho o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Ora, para o primeiro termo, o Q estava elevado a 0. Para o segundo termo, o Q elevado a 1. Para o terceiro, Q elevado a 2. Então, o enésimo termo vai ser Q elevado a n menos 1. É sempre 1 a menos, beleza? Agora, eu vou multiplicar os dois lados por Q. Então, isso aqui ficaria Q que multiplica S é igual a 1Q, só que eu já vou escrever um pouquinho deslocado. O Q é 1, como queira, Q é 1, mais, multiplicando por Q aqui, dá Q ao quadrado a 1, mais Q ao cubo, Q à quarta, e assim vai sucessivamente. Quando eu chegar aqui, esse termo vai ser, e eu vou jogar ele para cá, né? Vai ser A1Q elevado a n menos 1, porque eu estou multiplicando todo mundo por Q. E esse último multiplicando por Q vai dar A1 que multiplica Q elevado a n. Então, eu peguei todos os termos aqui de cima e multipliquei por Q. Então, isso vai dar Q vezes S. Se você subtrair o de cima do de baixo, então, se eu fizer S menos Q vezes S, esse menos esse, isso vai cortar com isso vai cortar com isso, todo mundo aqui dentro vai cortar, inclusive eu estaria aqui. Esse cara vai cortar e vai ficar só isso aqui. Então, vai dar aqui desse lado A1 menos A1 que multiplica Q elevado a n. Aqui você chega à conclusão que S que multiplica 1 menos Q, né, eu coloquei em evidência, é igual a A1 que multiplica 1 menos Q elevado a n. Também coloquei em evidência. E se conclui que a soma dos termos de uma PG, ainda não infinita, é igual a A1 que multiplica 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Olha só que maravilha, hein? Essa é a fórmula da soma dos n termos, que também não precisa decorar. A gente consegue sair se precisar. No desespero, sai. Agora, para saber a soma dos infinitos termos, o que eu faço? Eu tenho que fazer tender o n a infinito. Mas antes eu queria dizer que eu já tenho aqui no canal uma playlist com todas as questões de matemática do primeiro exame de qualificação do vestibular 2024 da UERJ. Estou montando junto com esse vídeo mais uma playlist com as da prova de 2023,
para ajudar vocês. Por isso, a importância de você se inscrever nesse canal e ativando as notificações do sininho, para ser avisado quando esses novos vídeos saírem, tá bom? Continuando. Ora, o Q é um valor menor que 1. Quanto mais vezes ele vai se multiplicando por si mesmo, ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, até que quando n tende a infinito, essa parcela toda Q elevado a n vai tender a zero. Então é como se ele sumisse. Aqui eu vou tentar mostrar exatamente o que eu falei. Quando eu tenho, por exemplo, um Q igual a 1/3, tá? Aqui no Excel você coloca a fórmula 1/3 e já te diz que é o 0,333. Variando o n, que seria o expoente daquele Q elevado a n, se o n for 0, Q elevado a n dá 1. Se o n for 1, é o próprio 0,333. Se o n for 2, 0,11, que é o 0,33 ao quadrado, e assim vai. Você pode perceber que quanto mais eu vou aumentando o valor de n, mais esse valor de Q elevado a n vai diminuindo, já que o Q é menor que 1. Você pode ver aqui que quando eu chego em 20, por exemplo, já é 2,87 vezes 10 elevado a menos 10. Isso aqui é como o Excel representa notação científica, tá? E aqui o gráfico mostrando isso, ó. À medida que eu vou aumentando aqui no n, o valor de Q elevado a n vai cada vez diminuindo, 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 cada vez encostando mais no zero. Então, quando eu tenho um n tendendo a infinito, isso aqui fica tão pequeno que a gente pode considerar zero, entendem? E isso vale para números menores que 1. Por exemplo, se Q for 0,1, ele cai até mais rápido aqui, tá? Se o Q for 0,5, aí ele já não cai tão rápido. Se o Q for 0,9, olha como ele cai, mas aí já não é tão rápido. De qualquer forma, ele vai cada vez mais tendendo a zero. Então, para n infinito, vai dar zero. Agora, por exemplo, Q igual a 1. Q igual a 1 simplesmente não varia, porque 1 elevado a qualquer coisa continua sendo 1. E se for maior, 1,1, ele vai na realidade tendendo ao infinito, ele não tende a zero. Então, na hora de somar termos, nesse caso aqui, a soma vai dar infinito. Não tem como para infinitos termos. Agora, quando é menor que 1, como esse 1/3, você vê que ele vai convergindo cada vez mais para zero. Então, naquela soma, eu posso dizer que aquilo mais Q elevado a n, o Q elevado a n vai tender a zero, então eu posso sumir com aquilo. Entenderam? No que ele some, a soma dos infinitos termos vai ser A1, que multiplica 1 menos 0, que dá 1, sobre 1 menos Q. Olha só, a mesma fórmula aqui de cima. Viu só? Então, você consegue sair também deduzindo a fórmula, tá? Mas, enfim, vamos aplicar aqui para resolver logo essa questão, matar ela, tá bom? O A1, quem é o A1? É o primeiro termo, x. Então, A1 é o primeiro termo, que é x. O Q é o multiplicador, é a razão. Então, o Q é igual a 1/3. É sempre 1/3 que está multiplicando o termo anterior. E isso é igual a 18. Então, essa soma de infinitos termos dá 18. Vamos lá? A1, x, sobre 1 menos q. 1 menos 1/3. Isso é igual a 18. Aqui vamos fazer a MMC, dá 3, que dá 1. Então, vou trazer para cá, tá? Continua x sobre, aqui dá 3 menos 1 dá 2, sobre 2/3 é igual a 18. Ou seja, x multiplica pelo inverso da outra, vezes 3 sobre 2 é igual a 18. A gente pode dividir por 3 dos dois lados, para já ir adiantando. Aqui dá 1, aqui dá 6. Logo, x é igual, multiplicando aqui, 12. Letra D de dado. Perfeito? Então, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Se você souber a fórmula, usa a fórmula. Mas você consegue se virar sem a fórmula e com isso aqui você entendeu o que é que essa fórmula faz na realidade. Tá bom? Mais uma vez, se você gostou, curte aí, compartilha. E se houver alguma dúvida, coloca nos comentários, tá legal? Grande abraço!